doutora Núria Kajimoto, médica do esporte, e hoje eu estou com quem eu aprendi tudo sobre ginecologia do esporte, minha professora Tatiana Parmegiano. E ela veio esclarecer algumas dúvidas para vocês sobre ginecologia. Eu acho que a primeira pergunta é a mais básica. Pílula engorda, doutora Tati? Toda vez que a gente vai prescrever, por mais que a menina esteja com um monte de sintomas, a primeira pergunta é essa, né? Engorda? Então, na verdade, a pílula não engorda, né? E a gente tem sempre que colocar na balança o que ela vai trazer de benefício e o que ela pode prejudicar. Pode ter um aumento de apetite no início, pode ter uma adaptação. Então, não adianta achar que a pílula vai solucionar tudo, entendeu? Você tem que continuar controlando a sua dieta, os períodos, às vezes, de um pouquinho mais de compulsão durante a TPM, mas a culpa em si não é da pílula. Além disso, hoje em dia, a gente escolhe, né? Os hormônios, a menor dosagem, substâncias que eventualmente até são diuréticas para ajudar no aumento de peso que algumas meninas têm. Então tudo isso dá para ser bem conversado. A outra pergunta que me fizeram: anticoncepcional prejudica o ganho de massa muscular? Toda vez que a gente fala em anticoncepcional, a gente pode falar em vários tipos, tá? Então tem o anel vaginal, o adesivo, as pílulas em si e os DIUs. Essa pergunta aqui, a gente está querendo falar naqueles que tem estrogênio e progesterona, né? Que é a maioria das pílulas em si. Toda vez que você estiver usando estrogênio e progesterona numa composição do seu anticoncepcional, ele vai fazer com que a função do seu ovário diminua. E o ovário produz estrogênio, progesterona e testosterona. Então, se você for dosar a testo, que é quem está relacionado mais ao ganho de massa, durante o uso de anticoncepcional, ela vai vir baixa, tá? Mas isso não significa que você não vai poder ganhar massa. Até porque a testo, ela aumenta durante a prática do exercício físico. E tem inúmeras atletas que usam a pílula por outros benefícios, mesmo tendo o laboratório, o sangue ali com testo baixa, né? Então, não dá pra falar, por exemplo, que é a pílula que não vai deixar você ganhar a massa. Vai ver sua dieta, vai ver sua planilha de treino, tem muito mais coisa envolvida. Então não é desculpa. Bom, tenho muitas atletas, como vocês sabem, trabalho muito com paralímpico, que me perguntam: anticoncepcional é doping? Então, já foi considerado doping. A gente tem que tomar cuidado sempre que vai prescrever, porque tem várias substâncias e estão aparecendo novas no mercado, mas tinha uma mais específica, que era a norestirona, que quando ela era metabolizada, ela podia ser confundida com o metabólito da nandrolona, que é um anabolizante. Mas hoje os testes são mais sensíveis e ela não cai mais no doping. Mas vale toda vez que você for usar um anticoncepcional, você checar a lista ou checar com alguém que entenda do assunto para ver se está liberada. Do esporte. Bom, a outra pergunta que eu recebi foi: tenho uma competição, não quero ficar menstruada, mas segundo a cartelinha, estarei menstruada bem no dia da competição. Posso emendar a pílula? Uma das coisas mais legais da gente usar a pílula, no caso de atletas, é poder programar o ciclo menstrual de acordo com o calendário competitivo. Então você pode emendar. Eu acho melhor ainda se você emendar orientada, né? Então você faz todo o planejamento certinho. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte: toda vez que começa o anticoncepcional, você tem até 3 meses de adaptação. O primeiro mês, às vezes, é o mais importante. Então, às vezes, eu também recebo o telefonema assim: ai, vai cair, acabei de ver que eu vou menstruar na data. Você entrar com qualquer substância diferente no seu corpo que você não estava acostumada, em cima da hora, pode ser até mais prejudicial. Porque até na adaptação, você pode ter escapes e, às vezes, sangrar todo dia. Então, o ideal é você fazer um planejamento disso pelo menos 3 meses antes, e não na véspera da competição. Mas pode emendar. Se você já estiver usando, você pode emendar. Bom, acho que essa aqui é uma pergunta que interessa a todas as grávidas. Era uma atleta, posso continuar fazendo atividade física? Toda mulher pode e deve fazer exercício durante a gestação, tá? Tem, sim, algumas contraindicações absolutas, mas são exceções. Então, desde 2002, o Colégio Americano de Medicina Esportiva já liberou de medicina esportiva e de ginecobstetrícia para a prática de pelo menos 30 minutos por dia de exercício. Mas óbvio, se você nunca correu, não é na gravidez que você vai correr.
Se eventualmente você corria, você não tem contraindicação obstétrica, e aí fica a dica, você vai fortalecer seu assoalho pélvico, você vai poder até correr durante a gestação. Isso é um combinado com o seu médico, combinado com seus hábitos anteriores à gestação, mas exercício pode e deve ser prescrito para todo mundo. Detalhe, cai na prova de título. Engravidei, mas eu era sedentária. Devo fazer uma atividade física? E qual atividade física? Mesmo as mulheres que eram previamente sedentárias podem e devem ser incentivadas a fazer exercício. Aí a gente cai talvez no mais básico, que é o caminhar, a hidroginástica. A água sempre é um ambiente, se a mulher gostar, né? Porque não adianta mandar nadar e ela não souber, né? Não é também para aprender a nadar grávida, né? Então assim, mesmo as mulheres que eram previamente sedentárias, elas podem e devem fazer exercício durante a gestação, de novo, se não tiver nenhuma contraindicação. Obstétrica principalmente, ou clínica dela. Aí a gente acaba caindo na caminhada, na hidro, no ambiente aquático, que é um ambiente muito saudável para gestação. Mas vale sim o incentivo. A cada 10 minutos de exercício você já tem benefícios. E aí uma meta seria fazer 30 minutos diários, mesmo se você fosse sedentário. E essa foi uma atleta em especial minha. Ela já é mais velha e ela passa por processo de controle de dopagem, e ela quis saber com relação à terapia de reposição hormonal. Então você, atleta mais velha, que pensa sobre isso. Primeiro, é aconselhável para uma atleta, lógico, cada caso é um caso, obviamente, mas de um modo geral é aconselhável? E outra, é doping? Então, a gente tem duas grandes indicações para reposição hormonal. São os calores, né, os fogachos, que são principalmente ondas de calor aqui no tórax e rosto, face, noturnos, que atrapalha muito o sono, né? E às vezes uma atleta, com toda a importância hoje que a gente sabe do sono, prejudica a performance. Então essa é uma indicação, e a perda de massa óssea. Então eu acho que vale a pena, de novo, que nem você falou, individualizado. E tem uma substância que chama tibolona, que ela é uma das maneiras que a gente pode fazer essa reposição hormonal, e ela é doping. Então atletas que passam por antidoping não podem usar. Então consulte sempre seu ginecologista e médica do esporte antes de fazer qualquer uso de qualquer substância assim, ao léu. E uma última pergunta que me fizeram foi: existem muitos fitoterápicos no mercado, para mulheres principalmente, com sintomas de menopausa, melhoras de performance. O que você acha disso? O uso de fitoterápicos pode, né, e é muito usado na área da ginecologia. A gente só tem que tomar cuidado no caso das atletas. Todas as medicações que são prescritas para o atleta estão sob a responsabilidade também do próprio atleta. Então, às vezes o médico prescreve e o atleta acha que só porque o médico prescreveu ele está isento, né, não está correndo risco. Os fitoterápicos, por exemplo, eles não têm uma lista, né, para a gente acompanhar como os remédios convencionais. Então eu sugiro para que atletas que vão passar por controle de dopagem tomem cuidado com os fitoterápicos, até porque muitas vezes eles são manipulados e eles correm um risco maior de contaminação. Uma outra coisa que me perguntaram, que está muito na moda agora, é o DIU. O que você acha do DIU para as atletas? Então, a gente tem dois tipos de DIU, né? A gente tem o DIU de cobre, que realmente não tem nenhum hormônio, e a gente tem um DIU que é com hormônio, que chama levonorgestrel. Ele é uma progesterona. A ação deles, em termos de contracepção, é muito parecida. Os dois vão permitir que o ovário continue produzindo os hormônios, então a mulher ovula usando o DIU, só que eles alteram o muco cervical, e isso é hostil ao espermatozoide, e eles alteram a parte interna, a camada interna do útero, que chama endométrio. Só que na região do endométrio, eles agem de maneira diferente. Na camada interna do útero, a ação do DIU de cobre e do DIU de hormônio é bem oposta. Então, o DIU de cobre faz com que a camada interna cresça. E aí isso pode causar sangramentos aumentados, uma menstruação bem volumosa, correndo o risco até dessa menina fazer anemia. O outro DIU, ele atrofia, ele deixa a camada bem fininha. Então, o efeito colateral dele é diminuir o sangramento e às vezes essa menina até para de menstruar. Parar de menstruar assim não tem problema. Parar de menstruar do nada é uma outra questão.
Então, apesar de muita gente não querer hormônios, o que tem que ficar claro é que o DIU que tem hormônio, 95% da ação dele é local, é dentro do útero, é um pouco de absorção sistêmica. Então eu costumo achar que é muito mais indicado para a mulher atleta o DIU com hormônio do que o DIU que tenha só cobre, por causa do risco de sangramento. E aí, por um lado você acha que você está sem hormônio, só que aí você sangra, fica anêmica e tem cólica, também vai diminuir a performance. Mas isso também tudo tem que ser de uma maneira individualizada. Você comentou aqui sobre não menstruar. Tem problema? Quando a menstruação para sem querer, isso tem problema. Apesar de muitas mulheres não quererem menstruar, tem como a gente controlar o ciclo, oferecer, né? Seja o contraceptivo oral, a pílula, o adesivo, o anel, o DIU com hormônio, tudo isso são opções para uma mulher que queira controlar ou não menstruar. Mas quando a mulher para de menstruar sem querer, isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está ok. E o principal responsável por isso, a gente fala, que é uma disponibilidade energética negativa. Então ela está consumindo menos do que está gastando. E num segundo ponto, além dela não menstruar, ela vai perder performance. No terceiro ponto, ela pode colocar a vida dela em risco, porque aí são os casos de anorexia e tudo mais, mas ainda prejudicar a massa óssea. Então isso inicialmente era chamada de tríade da mulher atleta. Alteração alimentar, alteração hormonal e alteração óssea. Só que hoje essa deficiência energética, principalmente no esporte, tem uma sigla que chama RED-S. E os trabalhos estão mostrando, as pesquisas estão sendo feitas, falando que pode acometer a imunidade, o sistema do trato gastrointestinal, a parte psicológica, aumentar o risco de infecções. Então tem muito mais coisa importante vinculada à parte energética, à nutrição, que tendo alguém que entenda, vai otimizar os treinos e a performance, sem colocar a saúde em risco. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Tati, por todo o tempo que você esteve aqui com a gente. Ela tem 2 filhos, então ela deixou lá a bagunça da casa dela, o consultório, pra vir aqui fazer a participação no meu vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Vou deixar aqui na descrição as informações do consultório da doutora Tati, o Instagram dela, caso vocês tenham alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo!